Olá, pessoal. Vamos dar continuidade nessa saga de Moisés, sabendo melhor dessa passagem do Antigo Testamento tão importante, tanto para nós que somos cristãos, como para os judeus. Então, nós vamos continuar falando da morte dos primogênitos. Foi um grande terror quando o faraó percebeu que até mesmo o filho dele havia morrido. Então o Egito todo chorou pela morte dos seus primogênitos. E mesmo assim, nem com essa tristeza toda, o faraó não mudou de opinião e não deixou o povo de Deus sair para rezar. Mas, diante de tanto sofrimento, de tanto dor, de tanta tristeza e gritaria, o faraó então quer que esse povo desapareça do Egito. E assim como Deus tinha premeditado para eles antes, o povo judeu acumulou de muitas joias, muito ouro, prata, tudo, o povo, e queria que esse povo sumisse do Egito. Porque afinal de contas eles nunca tinham visto um Deus tão rigoroso como esse Deus de Israel. Então Moisés e o povo de Deus saem do Egito e vai caminhando para sair daquelas terras. Mas tinha um grande empecilho, o mar. O mar estava ali e eles precisavam atravessar. Então Deus fala para Moisés que eles pichassem a vara sobre o mar e ele abriria e todos passariam a pés enxutos. Enquanto isso acontecia, os senhores lá que eram os políticos ao redor do faraó convenceu o faraó de que ele não podia deixar o povo sair assim, do jeito que estava saindo. Que era preciso ir atrás e acabar com eles. E o faraó, muito tonto, né? Caiu na conversa e foi. E foi lá o faraó com seus carros e cavaleiros. Perseguiu o povo de Israel. O povo de Israel, no entanto, atravessou o mar a pé enxuto. Por quê? O mar se dividiu e o povo atravessava o mar. Enquanto isso, o faraó estava atrás e viu que o povo atravessava, ele também quis atravessar. Mas acontece que o povo estava bem adiante e o povo já tinha todo saído, e quando o faraó e os cavaleiros estavam no meio do mar, o mar se fechou e matou todos. Então, a gente fica assim, pensando como comemorar tanta morte, tanta destruição. É o que nós estamos vivendo hoje em dia. Tanta morte, tanta destruição, e não é o próprio Deus que faz isso, somos nós mesmos. Era o próprio faraó que procurou a morte dos seus. Não acreditou em Deus e não quis libertar um povo que se sentia oprimido. O mesmo está acontecendo hoje, a mesma coisa. Nós não estamos atravessando nenhum mar, nem nada, mas o que está acontecendo não é fácil da gente entender. E a gente fica pedindo a Deus que acabe com isso. E ao invés de a gente pedir para Deus acabar com esse tipo de acontecimentos, era melhor nós pedir a Deus que transformasse o coração da humanidade. Como isso é quase que impossível, né? Porque cada um pensa de um jeito, nós vamos vivendo com as desgraças que estão acontecendo e chorando e lamentando os nossos irmãos mortos. Quando o Moisés atravessa o mar, para ele sair daquele lugar, era uma estrada reta, mas Deus queria que o povo caminhasse pelo deserto para poder mudar aquele contágio que eles tiveram com o Egito. Idolatria, tanta coisa errada que eles aprenderam durante 400 anos lá vivendo. Então, o povo de Deus caminhou, e o caminho que Deus preparou para eles foi um caminho bem circular, onde eles deram muitas voltas para poder sair desse lugar. Mas também eles tiveram muitos contratempos durante essa travessia no deserto. Uma delas foi assim: eles
perceberam que lá no Egito eles trabalhavam, eram como escravos, mas eles tinham que comer, comiam carne e tinha tudo com fartura. Então eles começaram a reclamar para Moisés. E Moisés então fala com Deus. E Deus manda para eles uma chuva de codornizes. E eles se fartam com carne. Depois foi o pão. Desce do céu um pão diferente. Era como se fosse do orvalho que brotasse aquela massa que era gostosa e que sustentava. Só que tinha um milagre muito grande naquele pão que caía do céu. Você não podia guardar, você não podia comer, tirar o que você ia comer hoje e guardar para você comer amanhã, porque senão estragava, criava até bicho. Agora, onde está o milagre disso? Quando chegava a sexta-feira, eles podiam colher o dobro, porque no sábado eles não iam fazer mais nada, porque era um dia instituído, não como lá nos mandamentos, mas era um dia instituído por Deus, assim, para que o povo lembrasse que eles não eram mais escravos, que eles eram livres. Então, no dia de sábado, eles não precisavam trabalhar e fazer nenhum serviço pesado. Então, o povo colhia o que tinha que comer na sexta-feira e no sábado, porque no domingo o pão voltava a cair do céu. Não foi só essas as trajetórias desgramadas que eles tiveram, não. Quando Deus chamou Moisés para ir para o Monte Sinai, onde ele ia conversar com Moisés, o povo de Deus ficou ali e ficou lembrando da vida que eles tinham no Egito e da vida que eles estavam tendo no deserto. Então, eles precisavam de um Deus que fosse forte. Então, falaram com Arão e eles pegaram todo o ouro que tinha trazido e fundiram um bezerro de ouro. E ali eles falaram assim, aí está o nosso Deus, aí está o nosso Deus. E quando Moisés desceu com as tábuas da lei que Deus tinha dado, e ele viu o povo todo adorando um bezerro de ouro, ele ficou tão irado que ele jogou as tábuas no chão e quebrou. Então, Deus, na sua misericórdia, faz com que Moisés suba na montanha novamente e dá novamente os 10 mandamentos, as 10 palavras, ou o decálogo. Decálogo é uma palavra que quer dizer 10 palavras. E assim, Deus dá uma instituição para aquele povo. Vocês são meu povo, vocês vão sair daqui e vão ter uma constituição, que é essa, os 10 mandamentos. É amar a Deus e o próximo. Esse é o mandamento de Deus. Então, Moisés passa por muitas peripécias. O povo grita e Moisés fala com Deus e Deus acode. Foi assim também quando eles estavam morrendo de sede, no deserto, não tinha água. Então eles chegaram num lugar onde tinha água, mas a água era amarga e não servia para beber. Então começaram a falar para Moisés se queria matar eles de fome, de sede, coisa e tal. E Moisés fala com Deus. E Deus então fala para Moisés apanhar umas ervas que tinha ali em volta e batesse na água, que a água tornaria potável. E foi o que aconteceu. E assim esse povo foi andando, até que Deus fez uma proposta para esse povo. E ele pediu, se vocês me obedecerem, se vocês levarem essa Constituição a sério e tal, eu abençoarei vocês e tal. E o povo, então, Moisés vem e fala para o povo. Deus fez uma pergunta, vocês propõem seguir os mandamentos? Então o povo falou assim, serviremos a Deus com todo o nosso coração e tal. Aí Deus fala para eles, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aí o povo de Deus passa a ter outro nome, né? Eles eram chamados filhos de Israel, povo de Israel, agora é povo de Deus. Povo de Deus. Um Deus que protege, um Deus que encaminha, um Deus que faz tudo para proteger esse povo. E essa promessa, esse diálogo entre Deus e o povo, foi chamado de aliança. Uma das alianças mais fortes, aliás, a mais forte do Antigo Testamento. Uma aliança entre Deus
e o povo de Israel. Então, a gente fica pensando assim, o povo foi ingrato, o povo reclamou demais, o povo estava saindo de uma escravidão para uma liberdade. Nós também devemos pensar nisso. Quantas vezes nós somos escravos de alguma situação e nós devemos passar por grande sofrimento para poder sair dessa situação? E às vezes nós reclamamos. Mas se nós também tivermos a mesma disposição desse povo de dizer para Deus: o Senhor vai ser o meu Deus e eu serei o teu povo, nós sairemos por cima, não é? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui e estamos quase acabando a saga de Moisés. Então nós vamos partir para agora para outro tema, né? Um pouquinho mais suave. Eu só tenho para dizer para vocês o seguinte: creiam em Deus e saibam que as suas dificuldades também vão ser sanadas. Se vocês acreditarem em Deus e saber que Deus só prepara aquilo que é bom para nós. Se você pede alguma coisa e Ele te dá outra, não reclama não. Ele está te dando o que é de melhor. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima. Tchau!